Leitura em Gálatas 6. Gálatas 6, do 6 ao 9. Diz assim a palavra: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Queria fazer uma outra leitura ainda em Gênesis. Se tem a Bíblia aí, Gênesis. Queria falar um pouquinho do poder da semeadura. Gênesis 8, o verso 22. Quando Noé saiu da arca, Deus deu uma palavra para ele. E diz assim, 8, 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Amém? E a última leitura se encontra no Evangelho de João, para a gente ministrar uma breve palavra ao coração da igreja. Evangelho de João, capítulo 12. Falamos um pouquinho já desse versículo outro dia, né? 12, 24. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Amém? Podem sentar, fique à vontade. A gente entende um pouquinho mais os irmãos do que fala, né? Como diz o pastor, a gente não habla, a gente fala, mas eu acredito que aquilo que o Senhor vê necessidade dos irmãos entender, os irmãos vão entender. A palavra que cabe a cada um de vocês, o Espírito Santo fará vocês entender. Eu creio dessa forma. A primeira vez que eu vinha aqui na Argentina, acredito que era em São Pedro. Primeiro em Porto Iguaçu, mas depois começou os cultos na igreja de São Pedro, no bairro Cristo Ressuscitado. E até um lindo nome. Me lembro que uma vez que estávamos orando por algumas pessoas, o Senhor nos tomou, né, numa palavra, numa profecia, falando com a irmã, na língua dela, na língua de vocês. Eu nunca tinha falado, não se tinha ideia, mas o Senhor usou na língua dela para ela poder entender tudo que o Senhor tinha para ela. Então eu creio que nesta noite, tudo aquilo que você precisar, necessitar, Deus fará você entender. Amém? Essa palavra, o poder da semeadura, quando a gente fala de semente, a gente fala de produto de reprodução. Semente é aquilo que é a origem de uma árvore, a origem de uma fruta. E o Senhor criou esse princípio lá no começo. E isso é tão interessante que por mais que você possa plantar um grão de maíz ou de trigo, por mais que você ore, jejue pedindo, né, sandia, não vai vir, né? Não vai vir outra fruta. Ela vai respeitar a lei, os princípios que Deus criou. E aqui Deus falou, após Noé ter saído da arca, ele diz que enquanto houvesse a vida, enquanto houvesse a terra, haveria de ter semeadura e colheita, haveria de ter dia e noite, calor e frio, e assim por diante. Quando nós olhamos para a natureza que Deus criou, observa você que tudo existe uma ligação e existe uma dependência. Quando Deus disse para as águas, produza tudo com
conforme a espécie. Então, criou-se os peixes, tanto no mar como nos rios. Se você tirar ele do rio, ele morre. Existe uma dependência, porque não foi o peixe que criou o rio, mas o rio que o criou, segundo a palavra de Deus. Existe uma dependência. Quando Deus disse à terra, produza conforme a espécie, a terra trouxe vida, trouxe alimento, e tantas coisas existem hoje, mas você tira ela da terra, ela morre, porque ela depende daquela que o gerou. O homem foi criado por Deus. Deus não disse, haja o homem, mas Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E fez um boneco, e colocou de pé, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Isso significa que o homem fora de Deus, ele morre. Sem Deus, ele morre. Por isso que o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O homem se acha tanta coisa na terra, é só Deus tirar o fôlego, tirar o espírito dele, acabou. Mas também nós temos uma natureza pecaminosa de Adão, mas nós temos uma natureza divina. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, lá no Éden, mas também por um homem chamado Jesus, entrou a nossa saída, a nossa salvação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, irmãos? Quando falamos da natureza e ela produz conforme a espécie, como que nós vamos aplicar então o homem? Já que Jesus quis dizer aqui nesse texto, Evangelho de João 12, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele continua só. Se nós falamos de cada plantação conforme a espécie, e ela é fiel, como eu disse, o que você quer colher, você escolhe a semente para plantar. Ninguém planta um pé de milho e fica, se Deus quiser vai nascer, né, trigo. Se Deus quiser vai nascer abóbora, mandioca. Por mais problemático que ele seja, ele tem consciência que vai nascer conforme aquilo que ele desejou plantar. E a pergunta hoje, o que será que nós temos semeado? Já que essa lei da semeadura é tão fiel e é um princípio. E o que Deus quer? Quando Deus enviou o seu grão, o único grão de trigo, quando Jesus disse, se o grão de trigo descendo a terra, caindo na terra, não morrer, ele fica só. Se Deus tivesse olhado do céu abaixo como ele olhou e não viu um justo sequer, ele poderia dito para o seu filho, filho, fica aqui esse grãozinho. Sabe qual era esse grãozinho? Jesus. Se nós falamos de natureza, de espécie, cada semente conforme a espécie produz, como que Jesus poderia reproduzir pessoas como ele, filhos de Deus como ele, através da sua morte? Ele não ficou só. Ele poderia ter ficado à direita do Pai, com toda a glória que ele tinha. A Bíblia diz que ele se esvaziou, ele se aniquilou, deixou toda a sua glória e desceu em forma de servo, em forma de homem. Por isso que antes de nós sermos um pastor, um músico, um cantor, um diácono, nós precisamos ser um discípulo do Senhor Jesus. Porque quando nós somos discípulos do Senhor, Ele nos encaminha em que devemos produzir, aonde nós vamos produzir. E Ele quer que nós sejamos produtivos, assim como Jesus foi. Jesus foi o grão que foi lançado na terra, porque se Ele tivesse ficado no céu, Ele ficaria só. Mas Ele foi lançado na terra e Ele morreu. Por isso que Ele disse, se o grão de trigo lançado na terra não morrer, ele fica só. Mas eu vim para uma missão. Eu vim para morrer. Porque quando eu for levantado, a
muitos atrairei. Você lança um grão de trigo na terra, dali um tempo ele vai crescer um pé, né? E dali uns dias um cacho. Olha quantos grãos ele vai dar. Foi isso que aconteceu comigo e com você. Nós estamos aqui glorificando o Senhor por causa disso. Porque esta semente, esse grão único que Deus tinha nos céus, lançou na terra. E ele veio e morreu. Morte de cruz. E quando ele ressuscitou, ele não só ressuscitou um, mas ele trouxe com ele todos nós. Um cacho, né? Até hoje tem pessoas nascendo. Então nós somos resultados, colheitas do grão que morreu, Jesus Cristo. E como que nós vamos produzir? Já que falamos da lei da semeadura, nós lemos aqui em Gálatas: se plantarmos na carne, colheremos corrupção, mas se plantarmos no Espírito, colheremos vida eterna. O mundo hoje precisa ser alcançado. Se o grão de trigo que era Jesus precisou morrer, Jesus certa vez disse para um doutor da lei: convém nascer de novo. E ele diz: como posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele diz: convém nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando de um novo nascimento. Novo nascimento tem a ver primeiro com a morte desse homem, dessa natureza pecaminosa, para que nós possamos ser nascido dele. Quando ele ressurgiu dentre os mortos e ele ressuscitou, ele não era um grão mais, agora ele se tornou muitos, resgatou a cada um de nós. Como eu disse, nós somos resultados da sua ressurreição, porque ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então hoje nós desfrutamos dessa vida em Cristo Jesus, porque ao terceiro dia ele foi levantado e todos que creram nele foram atraídos, né? Você é resultado disso. E a